Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A partir do verso 20, a Palavra de Deus diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas foram totalmente inspiradas por Deus. Nenhum homem seria capaz de escrever algo semelhante à Bíblia. Apesar de muitas pessoas falarem que a Bíblia foi escrita por homens, mas nós temos que ter a plena convicção de que a Bíblia foi totalmente inspirada em Deus. O Antigo Testamento conta a história de um povo, de uma nação, e demonstra profeticamente o que viria no seu futuro. Por onde viria a salvação de todo o povo, na verdade, de todas as pessoas, a salvação que veio por meio de Jesus Cristo. E o Antigo Testamento profeticamente mostra exatamente o que aconteceria nos dias vindouros. Assim, o Novo Testamento conta a história da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de como ele veio, de como ele viveu no meio de nós. E assim, os seus seguidores puderam propagar desta palavra. Esses manuscritos, que são milhares deles, foram escritos em épocas diferentes, em locais diferentes, por pessoas diferentes, e contam exatamente a mesma história. E por conta disso, esta palavra profética, ou melhor, as Escrituras Sagradas, elas têm total veracidade e comprovação de que é verdadeira. E por isso, essa palavra profética, a Escritura de Deus, a própria Bíblia, na verdade, ela não foi simplesmente escrita por homens, ela foi escrita por homens e inspiradas por Deus. Por isso que ela leva toda a supremacia de ser considerada a verdade. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que ter a plena convicção de que a palavra é o Deus, na verdade, é o Deus escrito. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é feita para nos instruir a como andar, a como viver e verdadeiramente mostra e prova a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus é aquilo que nos embasa, a palavra de Deus é aquilo que nos dá força, a palavra de Deus é aquilo que nos impulsiona para ter a fé. E a própria palavra diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então toda a base nossa, toda a base do cristianismo vem da palavra de Deus. Por isso que em Salmos 8 diz: destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Então nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, meditar nessa palavra dia e noite, porque ela nos trará clareza, ela nos trará a clareza de como viver nessa terra como verdadeiros santos. Santos, o que eu quero dizer é separados para Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para nascer, viver e morrer. Nós temos um propósito em nossas vidas. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos quantos homens e mulheres de Deus foram levantadas nessa terra com um propósito, com uma missão. E assim como estou falando nessa manhã, eu tenho plena convicção de que Deus te chamou e tem um propósito na sua vida. Talvez você ande desanimado, achando que não há propósito, que você simplesmente, que a vida é assim, cheia de dores, uma hora tem alegria, outra hora não. Mas eu quero te dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Por isso, abra o seu coração,
Permita-se ouvir a voz de Deus. Deixe que Deus fale o seu coração. Deixe que Deus ministre o seu coração e fale na sua mente qual verdadeiramente é o seu chamado nessa terra. Por isso, em nome de Jesus, não vou dizer que num simples passe de mágica você vai entender, mas nessa manhã eu te convido e te desafio a ler esta palavra de Deus, a ler a palavra, meditar nela e ver as respostas de Deus para a sua vida. Eu tenho a plena certeza de que o Deus que é vivo e soberano, que tem cuidado das nossas vidas todos os dias, que tem nos levantado, que tem nos dado o ar que respiramos, Ele tem um propósito e uma vida e um chamado lindo para cada um de vocês. Por isso, em nome de Jesus, receba nessa manhã esta palavra profética de que Deus tem um chamado para a sua vida. Não ignore esse chamado. Busque a Deus e Ele revelará no seu coração os desígnios que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, por esse momento, ó Deus, na sua presença. E peço, ó Deus, que o Senhor ajude os seus filhos, ó Deus, a encontrar, ó Deus, nas suas palavras, ó Deus, nas suas sagradas escrituras, ó Deus, na tua palavra profética, Senhor. Ó Deus, o chamado de cada filho teu, Pai, e que eles possam cumprir os propósitos da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam ser alcançadas, em nome do Senhor Jesus Cristo.